segunda-feira, mais um mês, dia 2 de novembro. Está chegando o fim do ano. O ano foi difícil, mas Deus se fez presente. Tivemos perdas, mas Deus se fez presente. Vivemos momentos muito difíceis, pessoas perderam parentes, mas Deus se fez presente. E Deus ainda está presente, Deus sempre estará presente, por mais difícil que seja. Até aqui nos ajudou o Senhor nos trouxe até o dia de hoje. E sabe o que é mais importante? São os pensamentos de paz que Ele tem a nosso respeito. A nossa maior riqueza, nosso maior refúgio. Vou falar refúgio, a palavra certa. É que Ele tem pensamentos de paz a nosso respeito. É onde a gente pode se refugiar, onde a gente pode correr e se esconder nos pensamentos de paz que Deus tem a nosso respeito. Saber que no meio de tanta turbulência, de tanta coisa ruim, de tanta coisa difícil, tem uma notícia maravilhosa, onde a gente pode se esconder e descansar. Que Deus tem pensamentos de paz a nosso respeito. Que Deus não tem nada contra a sua criação. Isto é real, igreja. Isto é verdadeiro, igreja. Deus tem pensamentos de paz a teu respeito. Deus não tem nada contra a sua criação. Para Deus, a sua criação é inocente. Isto não é uma palavra positiva. Não é uma palavra que eu estou lançando ao vento. Não, é uma realidade. Onde o Espírito Santo tem feito eu descansar todos os dias. O Espírito Santo tem feito eu descansar nesta palavra, nesta verdade, nesta coisa real e verdadeira. Bem, o vídeo de hoje, a live de hoje, eu vou falar sobre... Na última live eu falei sobre Marta e Maria, mente de servo e de filha. Marta tipifica a mente e os sentimentos de serva. Na verdade, é a justiça do raciocínio lógico, né? Que vê o pior do homem. Vê o pior de tudo. Então, a mente de servo tem a ver com a justiça do raciocínio lógico. E os sentimentos de filho tem a ver com o amor, o coração. E eu falei que Jesus disse para Marta, 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 uma coisa só importa. É o que está escrito lá em deixa eu ver aqui, onde está escrito? Em Lucas 10, do 38 a 42. Gente, eu perdi meu óculos, eu tô com um capenga aqui, eu perdi meu óculos no mercado. Eu devo ter caído no chão, eu devo ter chutado, alguém chutou, não achei o óculos. Então, Deus falou para Marta que sim, uma coisa só importa. E Ele também falou deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. E Ele falou também em Mateus 6, 21, que onde está o seu coração, seu tesouro, ali está o seu coração. E Ele também fala em Mateus 6, 24, que não podemos servir a dois senhores, porque há de amar um e aborrecer o outro. Jesus está falando a mesma coisa, de formas diferentes, que só tem espaço para uma coisa importante. O que a gente colocar ali é o que vai direcionar a nossa vida. E o vídeo que eu vou falar hoje é qual é a raiz disso? De onde surgiu isto? Que só existe espaço para uma coisa, o que colocar ali é que vai direcionar a nossa vida. Começou no mundo espiritual, que envolve a Deus. Deus, lá antes da fundação do mundo, Deus, ele vivia em paz com ele mesmo, porque ele não era desafiado. A justiça do raciocínio lógico, que é a ira, e a justiça do amor andavam em paz. Porque eles não tinham nada para desafiar a eles. Porque era só Deus. Eu não vou entrar em detalhes não, mas só existia Deus, era só Deus. Não tinha anjos, não tinha ele como filho, era só Deus.
justiça do raciocínio lógico e a justiça do amor andavam em paz. Mas quando Deus desejou criar o homem para se relacionar com o homem, aí Deus começou a ter problemas. O homem nem existia ainda. E Deus começou a ter problemas. Porque aí a diferença entre a justiça do raciocínio lógico e a justiça do amor passaram a ser evidentes. Devido ao desejo do homem de criar o homem para se relacionar, sendo que relacionamentos são seres iguais, mas ao mesmo tempo diferentes, e o sonho deles de passar a eternidade junto com a sua criação, agarrado com a sua criação. Então essas diferenças vieram à tona. Estão acompanhando o raciocínio? Porque Deus tinha que adquirir o direito de passar a eternidade com a sua criação. O caráter dele exigiu, porque amar o que é perfeito não é amor. E relacionamento, como eu falei, são seres iguais, mas ao mesmo tempo diferentes, porque são o quê? Indivíduos. E o bem e o mal fazem parte desta individualidade. Conhecer o bem e o mal faz parte dessa individualidade. Independente se é certo ou errado, o que a gente pensa é certo ou errado, independente se o que a gente faz é certo ou errado, o certo e errado, o bem e o mal fazem parte desta individualidade. Nesse direito de pensar e sentir que Deus nos deu, que nos torna semelhantes a Ele. Ok? Então o mal e o bem, o certo e o errado, fazem parte da vida, que são os antônimos. O certo e o errado, o bem e o mal, os antônimos, é uma realidade do universo, é uma realidade da vida, que surgiu lá, que existe a partir que envolve a Deus. O que é o antônimo? O antônimo é o contrário do que Deus é. E Deus, ele não tem culpa de ser quem ele é. Logo, ele não tem culpa de existir o antônimo. Deus é amor. Ele não criou o amor, ele é o amor. Então, quando a Bíblia afirma que Deus é amor, significa que existe o contrário de amor. Existe o ódio. Deus é justo. Ele não criou a justiça, ele é justo. Então, significa que ele é que existe o contrário de justiça. E assim sucessivamente. Então, o antônimo é tudo aquilo que é o contrário ao que Deus é. E como Deus não tem culpa de ser quem ele é, ele não tem culpa de existir os antônimos negativos, como inferno, morte, dor, sofrimento, angústia, ódio. Ele não tem injustiça, ele não tem culpa de existir isso. Portanto, os antônimos surgiram, tem a ver com Deus. E essa diferença entre a justiça do raciocínio lógico e o amor vem disso também, certo? Quem acompanha meus vídeos, me acompanha já há algum tempo, que eu comecei com áudios, vai ver que as diferenças entre a justiça do raciocínio lógico e o amor. A justiça do raciocínio lógico é o antônimo do amor. A antiga aliança é o antônimo da nova aliança. Elas não andam juntas, elas são antônimos, elas são contrárias uma da outra. E esse antônimo, o antônimo é uma realidade da vida por causa disso, porque é o contrário do que Deus é. E Deus, ele é real. E aquilo que ele é também é real e eterno. Logo, os antônimos também são eternos. Ok? E então faz parte da nossa individualidade, conhecer o bem e o mal, o certo e o errado. Então Deus, ele nos deu essas características de sermos semelhantes a ele. E relacionamento tem isso. Essa diferença de opiniões, essa diferença de pensamentos, faz parte de um relacionamento. É sadio. Então o mal, o bem e o mal, o certo e errado, é algo que não tem como o ser humano exterminar. Não tem como o ser humano exorcizar. Isso, gente, o mal tem data para acabar. E eu sei qual é a data para o mal acabar. Apocalipse 20.
Até Apocalipse 20, o mal é um mal necessário, faz parte da realidade. O mal, ele, como eu falei, ele faz parte da vida, porque ele faz parte do... Eles são os antônimos. E conhecer o bem ou o mal é característica da individualidade, que nos torna semelhantes a Deus, sermos indivíduos semelhantes a Deus, porque Ele nos fez semelhantes a Ele. E o mal também é necessário, porque o mal, como é o contrário do que Deus é, por exemplo, para Deus mostrar a fidelidade dele, precisa da nossa infidelidade. Para Deus mostrar a justiça dele, precisa da nossa injustiça. Para Deus mostrar o amor dele, a graça dele, precisa da nossa ofensa, do nosso ódio. Então o mal, até Apocalipse 20, é um mal necessário. Então a gente não vai exterminar o mal do mundo. Jesus tinha poder para exterminar o mal do mundo? Sim, tinha poder sim. Mas ele exterminou? Não. Por quê? Porque ele tem propósito. Porque ainda é necessário que o mal aconteça no mundo até Apocalipse 20. Então Deus, ele quer mostrar para a sua igreja que o mal não vai sair do mundo até Apocalipse 20. O que Deus vai fazer é mudar a visão da sua igreja. Fazer a gente compreender a ele, compreender a nós mesmos e automaticamente compreendermos ao outro, ao próximo. Certo? Então, Deus vai mudar a visão da igreja. E as mensagens da graça fazem isso. Pelo menos comigo, eu não sei quanto a vocês, mas comigo Deus mudou a minha visão. Ele fez entender que o mal, até Apocalipse 20, é necessário. E faz parte da nossa individualidade conhecer o bem e o mal. Faz parte. É sadio. Ok? A gente como ser indivíduo. E porque Deus, para se revelar, precisa da nossa ofensa. Então Deus, lá antes da fundação do mundo, tinha o mal era necessário. Então, só que Deus, ele é santo, 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 certo? Ele não suporta o mal, ele não suporta o pecado. Só que ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo, se relacionar com o homem. E relacionamento é feito de seres iguais, mas também diferentes, porque são indivíduos. E conhecer o bem e o mal faz parte dessa individualidade. E ele também tinha que adquirir o direito de passar a eternidade com o homem. Então ele tinha que permitir que o homem pecasse para morrer pelo homem, sendo o homem não merecedor. Então ele tornou o homem inimigo dele para que morrer na cruz, sendo o homem não merecedor. Então ele teria que suportar o mal. Estão compreendendo? Aí então vamos lá. Da onde veio uma coisa só importa? Qual é a raiz disso? Não, o pecado, deixa eu ver, o pecado, peraí, é pra cá, o pecado e a criação, tá? Deus, ele não suporta o pecado, mas ele ama a sua criação. Sendo que o pecado provoca a ira dele, e a ira é fogo consumidor, tá? Ela não perdoa, ela não aprova, ela não aceita, ela não justifica o pecador. Ela não usa de misericórdia como pecador. A alma que pecar, esta morrerá. Era a sentença, tá? Só que tem a criação a criação com característica de criação, que não tem vida e poder em si mesmo, e que não tem culpa de não ter poder de praticar o bem, de ser totalmente dependente do seu Criador. Então esta é a verdade. A criação não tem culpa de não ter poder de praticar o bem. E a criação também não tem culpa do mal ser um mal necessário. A criação também, o homem, estou falando do homem nesse caso, tá? A criação, o homem não tem culpa de o mal fazer parte conhecer
conhecer o bem e o mal fazer parte da individualidade. Não tem culpa do mal ser uma realidade da vida, do antônimo ser uma realidade da vida, do antônimo ser uma realidade do universo, do mal e o bem serem uma realidade do universo. O homem não tem culpa de ser assim. O homem não tem culpa do mal existir. O homem não tem culpa de conhecer o bem e o mal fazer parte da nossa individualidade como ser humano, como alguém semelhante a Deus. Certo? Então, tá lá, o pecado que Deus não suporta e a criação, que ainda por cima é a imagem e semelhança de Deus. A criação é a imagem e semelhança de Deus. Certo? Então, se Deus focasse no pecado, porque ele não suporta o pecado, se Deus focasse no pecado, se Deus valorizasse o pecado, o que aconteceria com a sua criação, o homem? Porque o homem é que comete o pecado, né? Os animais não. Animal não tem pecado, planta não tem pecado, é o homem. Então, quando eu falo criação, estou falando do homem, tá bom? O que aconteceria com a criação, o homem? Seria exterminada. Porque é fogo consumidor. E ela não, a justiça do raciocínio lógico, a ira, não aprova. Não usa de misericórdia. Não quer saber se o homem é criação, se ele não tem culpa de ter que existir o mal para Deus se revelar, que o homem não tem culpa do mal fazer parte da individualidade, conhecer o bem e o mal faz parte da individualidade, como indivíduos. Ela não quer saber disso. Ela passa por cima da verdade. Ela passa por cima da realidade. Já fiz um vídeo falando sobre isso. Que a justiça do raciocínio lógico passa por cima da verdade, passa por cima da realidade. Então ela não quer saber se o homem não criou o mal, se o mal é um mal necessário até Apocalipse 20. A justiça do raciocínio lógico de Deus não quer saber. Então, se Deus valorizasse o pecado, ele ia exterminar a sua criação. Certo? Então, Deus, o que Deus fez? Como Deus é justo, que ele viu que a criação não tem culpa de ser criação, de não ter poder de fazer o bem, de ser totalmente dependente do Criador, de não ter culpa do mal existir, de não ter culpa do mal fazer parte da realidade da vida até Apocalipse 20, que a criação não tem culpa de Deus, para Deus se revelar, o mal tem que existir, tem que ser manifestado. Então Deus é justo, levou tudo isso em conta. Então, em vez dele valorizar o pecado, que ia destruir a sua criação, ele valorizou a criação. Certo? Que é a imagem e semelhança dele. Que carrega o DNA dele. Eu vou usar um exemplo aqui. Super-heróis. Certo? Os super-heróis, vou falar vou falar do Superman. O Superman, ele é um dos mais fortes, certo? Sendo que ele tem uma fraqueza. Além de ele usar aquela cueca por cima da calça, que aquilo é um horror, ele tá precisando, o Superman está precisando que a Edna dos Incríveis faça um uniforme novo para ele, viu? Eu vou mandar a Edna dos Incríveis fazer um uniforme novo pro Superman, que aquele uniforme dele é horrível, aquela cueca em cima da calça, aquela sunga em cima da calça é um horror. Mas ele tem uma outra fraqueza. Qual é? A Kryptonita. Ele é vulnerável à Kryptonita. Mas por que o Superman tem essa fraqueza? Porque o Superman é reflexo do seu Criador. E quem é o Criador dele? É um homem. É um ser humano que tem fraquezas, que é limitado. Então, o super-herói, o Superman, é o reflexo do seu Criador. Agora o homem. Quem é o Criador do homem? Deus. Que é santo. Então nós somos o reflexo do nosso Criador. Por isso que em Tiago 1, eu acho que é em Tiago 1, tá, gente? Fala que Deus nos Efésios 1, acho que é Efésios, que Deus nos chamou para sermos santos
santos e irrepreensíveis. A Bíblia diz que é para sermos, a Bíblia não diz para estarmos santos. É diferente ser e estar. A Bíblia diz para sermos, ou seja, nós somos santos e irrepreensíveis, igreja. Tá? A Bíblia não diz que para nós estarmos santos. A Bíblia diz para sermos. Nós somos santos e irrepreensíveis porque nós somos o reflexo do Deus que nos criou, que é santo. O Deus que nos criou é sábio. Então nós somos o quê? Sabedoria dele. Tanto é que o nosso corpo é perfeito, é uma máquina perfeita. Porque nós somos o reflexo de um Deus que é sábio. O Deus que nos criou é bom. O que foi que Deus falou lá quando criou todas as coisas? E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. E quando criou o homem, e viu Deus que era bom. Certo? Aí eu separei aqui um versículo, deixa eu ver se eu vou conseguir achar o versículo, que diz, em Tiago 1,18, que nós somos a primícia da criação de Deus. Que Deus nos escolheu, pela sua vontade, para sermos a primícia da sua criação. Olha só como é que Deus nos chama. Primícias da criação. Esta é a verdade, esta é a realidade que está escrito em Tiago 1,18, que nós somos a primícia da criação. É assim que Deus nos vê. Primícia da criação. Ok? Então, nós somos aquilo que Deus é, nós somos o reflexo dele. Um Deus sábio, um Deus santo, um Deus bom, perfeito! Portanto, igreja, nós somos aquilo que nosso Deus é. O que Deus fez entender? Preste atenção, tá bom? Que desde antes da fundação do mundo, até Apocalipse, desde antes da fundação do mundo, até Gênesis 1, é a realidade, é a verdade. Tudo aquilo que Deus falou quando criou todas as coisas, quando criou o homem, é que a verdade é a realidade. E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E nós somos santos e irrepreensíveis. Esse sermos santos e irrepreensíveis foi desde antes da fundação do mundo. Então, desde antes da fundação do mundo até Gênesis 1 é a verdade e a realidade. Porque nós somos a imagem e semelhança de um Deus perfeito, sábio, justo, bom. E de Gênesis 2 até Apocalipse é propósito. Porque Deus tinha que adquirir o direito de passar a eternidade com a sua criação. Então o caráter dele exigiu que ele adquirisse direito, morrendo por nós, sendo nós não merecedores. Porque amar o que é perfeito não é amor. Jesus disse, é muito fácil amar o teu amigo. Por isso eu digo, ame o teu inimigo. Então Deus teve que tornar o homem inimigo dele através do pecado, para morrer por nós, sendo nós não merecedores. E também para que ele queria relacionamento. E relacionamento são seres iguais, mas ao mesmo tempo diferentes. Então, o bem e o mal fazem parte deste relacionamento, porque nos torna indivíduos. Ok? Entenderam? Então, igreja, de Gênesis 2 até Apocalipse, propósito. Por que Deus amaldiçoou a terra? Propósito. Por que Deus escolheu um povo? Propósito. Por que Deus permitiu que o homem pecasse? Propósito. Por que Deus dividiu o reino de Israel em duas partes? Propósito. Por que Deus mandou o dilúvio? Propósito. Tudo de Gênesis 2 para cá, propósito. Então, a verdade e a realidade é desde antes da fundação do mundo até Gênesis 1. De Gênesis 2 em diante, propósito. Ok? Certo? Então, a verdade e a realidade é que nós somos criação, que refletimos aquele que nos criou. Somos resultado da sua sabedoria, somos a imagem e semelhança dele, nós somos bom porque tudo aquilo que Deus faz é bom, perfeito e agradável, certo? Então, nós somos a primícia da criação dele.
Esta é a verdade. Esta é a realidade. Então, a raiz de uma coisa só importa é isso, que ou Deus valorizava o pecado e destruía a sua criação, ou Deus valorizava a sua criação e pegava o mal, já que o mal é um mal necessário, e transformava em bênção. Ele, em vez de ficar focado no pecado, o que ele fez? Ele se revelou para nós, ele se revela para nós e através de nós. E ele também, através do mal, ele vai nos aperfeiçoando em amor. Vai mostrando que o poder da graça é maior do que a dor da ofensa. Ou seja, o dano do pecado. Deus, ele não pode evitar que o mal exista. Porque o mal é o contrário do que ele é. O mal, gente, presta atenção, o mal confirma que Deus é verdadeiro quando diz que ele é bom, quando diz que ele é misericordioso, quando diz que ele é fiel. Deus, ele foca no que é bom, perfeito e agradável. Então, em vez de Deus ficar focado que ele odeia o pecado, que ele não suporta o pecado, que ele foca no que é bom. Que o mal confirma que ele é verdadeiro quando fala a respeito de si mesmo. Que se existe o ódio, significa que Deus é verdadeiro quando diz que ele é amor. Que se existe a injustiça, significa que Deus é verdadeiro quando ele diz que ele é justo. E assim sucessivamente. Então Deus, ele não pode evitar que o mal exista, porque ele não pode evitar quem ele é. Graças a Deus por isso. Porque se Deus deixasse de ser quem ele é, aí que estaremos perdidos. Porque o mal não ia deixar de existir. Pelo contrário, o mal teria força. O mal prevaleceria. Tá? Então Deus, ele não pode evitar que o mal exista. Mas ele pode fazer três coisas. Ele pode transformar todo o mal em bênção. Ele pode se revelar para nós e através de nós, certo? E ele pode não nos condenar, não nos castigar por existir o mal, por praticarmos o mal. Porque o mal é um mal necessário até Apocalipse 20. Então Deus faz três coisas: transformar todo o mal em bênção, se revelar para nós e através de nós, e não nos castigar e não nos destruir pelo mal que nós praticamos. Porque o mal é um mal necessário. O que Deus faz? Ele não nos castiga, ele não nos condena, ele nos leva para um caminho sobremodo excelente. Ok? Então, Deus, ele é democrático. Ele nos respeita, o Deus Criador nos respeita na condição de criação. Ele não nos castiga naquilo que ele nos deu. Ele nos deu a capacidade de pensar e sentir, independente se é certo ou errado. Ele nos deu essa capacidade. Então Deus não nos castiga naquilo que ele nos deu. E a gente não tem poder de praticar o bem, porque só Deus é fiel, só Deus é justo, só Deus é bom, só Deus é misericórdia. A gente é apenas receptor. Então Deus não nos castiga por não podermos praticar o bem. Então isso Deus faz por nós. Olha, vocês não têm o poder de praticarem o bem. E vocês também não têm culpa do mal existir. Vocês não têm culpa do mal ser necessário até Apocalipse 20. Vocês não têm culpa do mal fazer parte da realidade da vida, de ser o antônimo. Do antônimo existir, do mal ter que existir. Então o que eu vou fazer por vocês é não castigar vocês e nem condenar vocês. Por causa disso. Eu não posso evitar que o mal exista. Porque o mal é o contrário do que eu sou. Mas eu posso fazer três coisas. Eu posso transformar o mal em bênção. Eu posso me revelar para vocês e através de vocês. E eu posso não castigar vocês e nem condenar vocês por praticarem o mal. O que eu vou fazer, o que eu faço, é mostrar para vocês, é levar vocês para um caminho sobremodo excelente. Compreenderam? Vou usar a mim como exemplo. Antes eu não era evangélica, eu era católica. Só que Deus,
como ele é democrático, ele nos fez livre como ele é livre. Então Deus, antes, ele não me castigava por eu ser católica. Certo? Eu estou falando de mim, tá, gente? Estou falando da minha experiência. Não falando mal da religião de ninguém. Estou falando de mim. Ele não me castigava por ser católica. O que Deus fez foi porque ele me deu, ele é democrático e ele me fez livre como ele é livre. E ele não ia me condenar naquilo que ele me deu, na liberdade de pensar e sentir. Eu não estou falando que existe livre-arbítrio. Eu estou dizendo que Deus não nos condena naquilo que ele nos deu. Deus está revelando o coração dele, que ele é justo, que ele é manso e humilde de coração, que é democrático. Não estou falando de livre-arbítrio. Estou falando que Deus, ele é justo. Então Deus, o que Deus fez comigo? Em vez de ele me castigar na liberdade que ele me deu, ele me pegou e me levou para um caminho sobremodo excelente. Ele me mostrou que o que ele fez na cruz é superior. O que ele fez na cruz não tem comparação. E ele me mostrou que eu vou ressuscitar, que ele tem poder de me ressuscitar no último dia. E que a salvação é através de Jesus Cristo somente. Então ele não me castigou, ele só me mostrou um caminho sobre modo excelente. E é isso que Deus faz com você, meu irmão, minha irmã. E é isso que Deus faz com você que ainda não confessou Jesus como seu Salvador. Deus, ele te respeita naquilo que ele te deu. Ele não vai te castigar, meu irmão, minha irmã. E nem você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Ele vai te mostrar, ele vai te conduzir para um caminho sobremodo excelente. E o caminho sobremodo excelente, meu amado, que você ainda não aceitou Jesus como Salvador, é Jesus Cristo, o que ele fez na cruz por você. Jesus é o ingresso para o homem passar a eternidade com Deus, com o seu Criador, porque a criação depende do seu Criador. Você quer confessar a Jesus como seu Salvador para passar a eternidade com o seu Criador? É muito simples. É muito simples. E é de graça, pela graça, e é de graça. Porque Deus não tem nada contra a sua criação. Porque Deus olha para nós e vê o melhor de nós. Então, a prova de que Deus não tem nada contra o homem, que o ingresso para passar a eternidade com ele é de graça. Basta aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador para passar a eternidade com Deus, repete comigo esta oração. Senhor, eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, porque eu reconheço que eu dependo de Jesus para ser salvo. Muito obrigado por Jesus Cristo. Perdoa os meus pecados. Muito obrigado pelo que tu és. Bom, manso, humilde de coração e justo. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração aceitando Jesus como seu Salvador, seja bem-vindo à família de Deus. Você agora é filho de Deus. Deus acabou de te adotar como filho dele. E se você puder, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e vá conhecer um pouco mais deste Deus Criador, que é apaixonado por você e não tem nada contra você. Bem, agora eu espero que vocês tenham gostado, entendido qual é a raiz, a origem de que uma coisa só importa. Tá? Ou Deus valorizava o pecado, ou Deus valorizava a sua criação. Se valorizasse o pecado, ele ia exterminar a criação. Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar. Se Deus valorizasse o pecado, ele iria destruir a criação. Certo? Então, de uma forma indireta, o mal teria prevalecido. Porque Deus, ele não criou o mal, mas ele criou o homem. E ele ama o homem. E ele não suporta o pecado. Então, se ele tivesse valorizado o pecado e destruído a criação que ele ama, de uma forma indireta, o mal teria prevalecido. Porque a rejeição ao pecado teria sido maior do que o amor que ele tem pela sua criação. Então o mal teria prevalecido. Mas Deus é sábio. Ele escolheu a criação. Ele escolheu o amor.
Ok? Compreender, igreja, porque uma coisa só importa? Sabedoria de Deus, igreja. Sabedoria de Deus. Ou Deus valoriza a criação, ou Deus valoriza o pecado. Ele escolheu valorizar a sua criação. E o amor prevaleceu. Porque ele ama a sua criação.